dia, turma, tudo bom? Vamos dar início à nossa revisão do oitavo ano. Nosso assunto é população e dinâmica mundial, e este foi o primeiro assunto que eu dei em sala de aula, então você já tem um desenvolvimento prévio deles e será assunto da nossa prova bimestral. Vamos lá. Vamos começar falando sobre a densidade demográfica. É importante nós termos ciência de que a população mundial, ou seja, todas as pessoas que estão no planeta Terra, estão irregularmente distribuídas, ok? E essa distribuição irregular, ela existe da seguinte forma. Existem grandes aglomerados humanos, ou seja, grande quantidade de pessoas em um local só, e vazios demográficos. O que é isso? Porção de terra com pouca ou nenhuma pessoa morando naquele local. Exemplo, uma cidade bem desenvolvida, um aglomerado humano, vai ter muitas pessoas nesse local, e vazios demográficos, os desertos. Okay? A população absoluta é a quantidade de pessoas ao total num determinado território, ou seja, um país. A densidade demográfica é a quantidade de pessoas que estão em uma determinada região. Ok? Eu dei dois mapas, dois exemplos que tem no livro de vocês. À direita é a densidade demográfica mundial, então a gente vê que tem locais mais vermelhos que tem muito mais pessoas do que outros locais, ok? Daí se explica porque são irregularmente distribuídas. E à esquerda, é o que eu quero mais focar com vocês, é a densidade demográfica do nosso país, Brasil. Vamos lá. A população está irregularmente distribuída no Brasil também. Da seguinte forma, a gente consegue ver uma grande diferença de aglomeração de pessoas nos locais mais desenvolvidos na região norte, por exemplo. Por quê? Na região norte, além de não ser tão desenvolvida assim, temos um fator natural muito importante, que é o quê? A floresta amazônica. Então, esse fator natural, ele impede essa aglomeração, como ela não impede, por exemplo, na região, no estado de São Paulo. Então aqui a gente consegue entender um dos fatores que fazem essa distribuição de pessoas ser completamente irregular. Então nós temos uma densidade demográfica muito grande na região de São Paulo e um vazio demográfico muito grande na região norte. Tudo bom? Isso é uma atividade do livro de vocês. Dão uma conferida lá. E essa população ela é regularmente distribuída por três fatores. O primeiro é o fator natural, o segundo é o fator histórico e o terceiro é o fator econômico. No fator natural, nós temos a parte que diz respeito à presença de água. Porque nós sabemos, através das aulas de história, que as grandes sociedades, as primeiras sociedades, elas se desenvolveram próximas aos rios. Porque é o elemento preponderante da manutenção da vida e também de produção, ok? Então, próximos aos rios é onde maior aglomeração de pessoas. É só a gente ver que tem muito mais pessoas no litoral do que no deserto, né? A presença de água é fundamental. O segundo fator é o que acontece no Canadá, que é bem próximo do que acontece na região norte no Brasil. Só que no Canadá ainda é pior. Vamos lá. O Canadá é um dos maiores países do mundo, um dos países mais desenvolvidos do mundo, só que praticamente metade ou mais do seu território ele está completamente congelado. Então o que acontece? A população ela não consegue se fixar nesse local pelas condições climáticas, vocês concordam? Então o que acontece? Grande parte do território do Canadá ele tem um vazio demográfico muito grande, ok? E olhe no mapa, essas partes que estão mais vermelhas é onde há uma aglomeração de pessoas muito maior do que as outras partes do território. Então a gente consegue compreender através de um fenômeno natural a distribuição irregular dessa população, dessas pessoas em determinado território. Tá entendendo? Vamos para o próximo. Nós temos também os fatores históricos. O principal deles é o processo de colonização, principalmente no que diz respeito às áreas litorâneas. Vamos trazer mais uma vez o nosso exemplo aqui para o Brasil, na região Nordeste. Soubemos que a região Nordeste foi colonizada pelos portugueses
e foi desenvolvida pelos portugueses. Então é muito mais propício, através de um fator histórico, a população se concentrar nas regiões mais desenvolvidas, graças a esse fator que é o desenvolvimento no processo de colonização. Porque quando a colonização aconteceu, eles não tinham interesse em colonizar o interior. Eles só tinham interesse em colonizar as áreas que tinham o maior acúmulo de matéria-prima para roubar, ok? Então, claro que todo mundo hoje em dia temos a consciência. Onde é mais desenvolvido? Lá no litoral, lá no centro e não no interior. Mas por quê? Graças a esses fatores históricos. Além do desenvolvimento, tem a ver com a grande quantidade de população. Aí eu dei um exemplo, a imagem à esquerda, a primeira imagem em Aracaju, e a segunda imagem é no interior de Sergipe, se não me engano, na cidade chamada Cambé, pesquisei no Google. Então a gente vê que um processo histórico tem muita influência no que diz respeito à quantidade de população em cada local. Tudo bom? Vamos lá. Temos os principais, os ciclos econômicos e atividades industriais, que são o quê? Os fatores econômicos, dinheiro, ok? Já falamos dos fatores naturais, os fatores históricos. Esses fatores econômicos são muito mais atuais. Eu dei o exemplo aí da China. No primeiro mapa, a gente consegue ver que a concentração industrial da China, ou seja, o plano de desenvolvimento dos chineses foi pegar uma área do seu território, vamos fazer assim, essa área aqui vai ser completamente industrial. Então toda a nossa economia vai estar voltada para essa área. É claro que você colocando uma área para ser completamente industrializada, desenvolvida, vai atrair a maior quantidade de pessoas, mão de obra, indústrias, desenvolvimento. O que acontece o resultado é essa segunda imagem. A China é a segunda maior economia do mundo. Isso foi uma estratégia deles. Outra coisa, percebam que nessa estratégia eles colocaram o seu desenvolvimento industrial próximos aonde? Próximos às águas. Dá uma olhada ali no mapa, a partezinha azul. Tá vendo? É uma estratégia. E o que acontece com isso? Sendo assim, olha a densidade populacional da China. A China tem mais de 1 bilhão de pessoas, gente. E quase todo mundo está concentrado apenas nas regiões de fatores econômicos. Então você tem uma densidade populacional muito grande nessas regiões econômicas. E olha como está completamente branco a outra parte da China. Então há um vazio demográfico muito grande ali, ok? Entenderam? Vamos lá. Aqui nós temos o crescimento vegetativo e demográfico. O crescimento demográfico ele está ligado à taxa de natalidade e mortalidade. O que significa? Taxa de natalidade, quantidade de pessoas que nascem. Taxa de mortalidade, quantidade de pessoas que morrem, ok? Então, está sempre ligado a isso. Está nascendo mais pessoas do que morrendo, o crescimento demográfico da população eleva. Está morrendo mais pessoas do que nascendo, então a quantidade de população decai. Também temos o avanço no aumento da população mundial, sobretudo na Revolução Industrial, que foi o começo da produção em massa, e posteriormente no século XX, ok? No século XX que houve uma grande explosão demográfica no mundo, que o mundo tinha 1 bilhão de pessoas e passou para 3, 4, 5, até atualmente estar em 7, ok? E com isso, houve uma diminuição da taxa de mortalidade, ou seja, diminuição das pessoas que estão morrendo, aumento da expectativa de vida e alteração da taxa de fecundidade. Vamos lá, isso aqui é debate que vocês vão ter na prova, com certeza. Esse exemplo aqui, vocês conseguem identificar se é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? Vamos lá. Diminuição da taxa de mortalidade aconteceu em todos os países, ok? Principalmente do século XX para cá. Revolução Industrial para cá, a taxa de mortalidade ela diminuiu bastante. Os principais razões para isso é o desenvolvimento tecnológico e da nossa medicina, ok? Na Idade Média, comparado a século XX, para não ser tão atual assim,
eles não tinham uma grande quantidade de medicamentos, vacinas, eles não tinham tantos anticorpos. Então, qualquer pandemia que acontecia naquele tempo, a mortalidade era muito alta. Então, qualquer doença, algo que ficasse inflamado, eles não tinham tratamento, não tinham anticorpos. Então, era muito mais fácil você ter uma grande taxa de mortalidade naquele tempo do que agora. Vamos trazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que esse coronavírus fosse nesses tempos mais remotos, Idade Média, até ali próxima à Idade Moderna. Ia devastar completamente a população, ok? Porque não temos uma medicina naquele tempo desenvolvida, não temos tratamento, não temos vacina, não temos anticorpos, então a taxa de mortalidade vai estar muito maior. Então, a gente conseguiu muitas formas de lidar com vários tipos de doenças. Isso fez com a taxa de mortalidade decaísse bastante, tudo bom? Aumento da expectativa de vida está ligado à qualidade e desenvolvimento de um local. Então, isso varia muito de um local desenvolvido para um subdesenvolvido. Então, por isso que quando a gente fala aumento da expectativa de vida, esse aumento está sempre ligado a desenvolvimento, ok? Países desenvolvidos. E alteração da taxa de fecundidade. Isso é algo completamente recente. Lembra que eu falei lá na sala, falei um debate sobre... Perguntei, mulheres, atualmente vocês preferem ter uma carreira profissional sólida ou ter, por exemplo, 10 filhos? A maioria das mulheres, praticamente todas, falaram que elas preferiam atualmente ter uma carreira profissional sólida, que é o que está acontecendo no mundo inteiro, ok? Então, essa taxa de fecundidade, ela diminuiu bastante, certo? Ela não tem mais aquela explosão demográfica que nós tivemos no século XIX e XX. Entendido até aí? Vamos lá. Portanto, a gente entra nessas questões que foram... Vocês tiveram até uma certa dificuldade na sala de aula, mas a gente vai desenrolar aqui. O primeiro mapa, ele diz respeito à taxa de crescimento vegetativo de todos os países. A gente percebe que os países que têm a maior taxa de crescimento são os países subdesenvolvidos. Olha ali os países mais escurinhos ali no mapa. A África, alguns locais da Ásia, alguns locais da América do Sul, Bolívia, Equador, e os países mais desenvolvidos não estão tão escuros ali no mapa, ok? E por que isso acontece? Porque a gente, graças a esse mapa, consegue já afirmar que países subdesenvolvidos têm uma taxa de crescimento, uma taxa de natalidade, um crescimento vegetativo maior. São questões que tem no livro de vocês, e a gente já debateu em sala de aula, eu vou trazer aqui. Temos duas pirâmides, a da esquerda e da direita. Se você pausasse o vídeo agora, você conseguiria definir qual que é o país desenvolvido e subdesenvolvido? Bom, vamos lá. O país desenvolvido é o país da esquerda, ok? Por quê? A expectativa de vida, ela está ligada, como eu já falei, ao desenvolvimento, certo? Então, graças a esse desenvolvimento, e muito desse desenvolvimento se deu por causa que a mulher, ela entrou completamente no mercado de trabalho, ok? Foi o exemplo que eu acabei de dar. As mulheres, elas preferem ter uma carreira consolidada e estar lado a lado com o homem no mercado de trabalho do que antigamente. Então, a taxa de fecundidade, ela diminuiu de uma maneira muito brusca. E para você ter um país desenvolvido, você precisa que a mulher esteja lá no mercado de trabalho. Então, por isso que a taxa de crescimento, a taxa de natalidade dos países desenvolvidos é pequena. Então, por isso que sempre quando vocês olharem essa pirâmide, vocês verem lá embaixo, vocês vão ver que a taxa de crescimento, a taxa vegetativa de natalidade é desse tamanhozinho bem, bem pequeno. Justamente por isso. Já nos países subdesenvolvidos, não. Há uma grande quantidade de taxa de natalidade, ou seja, está nascendo muitas pessoas. Só que é um país subdesenvolvido, então a sua expectativa de vida, ou seja, a sua qualidade de vida é pequena.
Então vocês veem que parece até uma pirâmide mesmo, né? Lá embaixo, o crescimento da natalidade é muito alto, porém a expectativa de vida ela não é tão elevada, justamente pela sua baixa qualidade, pelo seu baixo desenvolvimento, ok? E isso traz alguns problemas que alguns países estão enfrentando. Vamos colocar aqui os países desenvolvidos, vamos deixar a cargo da África, e os países desenvolvidos, vamos citar o Japão. Então vamos lá. O Japão, por ser um país desenvolvido, ele tem uma grande quantidade de população velha, ok? Então, por ser uma grande quantidade de população velha, então a sua população economicamente ativa, ela não é tão grande, ok? Já os países subdesenvolvidos, há uma grande quantidade de jovens, certo? Só que a sua expectativa de vida não é muito grande. Quais são os problemas que esses países enfrentam? Bom, no país desenvolvido, por nascer poucas pessoas, significa que as pessoas elas atingem uma expectativa de vida muito alta, ou seja, vai ter muitos idosos. É só você ver os casos de coronavírus na Itália, foram muito afetados na Itália, por quê? Porque a Itália é um país muito desenvolvido e a expectativa de vida é muito alta, ou seja, tem muito idoso, que é o grupo de risco do vírus, ok? E esses países desenvolvidos, a mão de obra jovem, a mão de obra economicamente ativa está em falta, porque a taxa de natalidade, ou seja, das pessoas que nascem é baixa, as pessoas ficam velhas e não repõem essa população. Então é um problema muito grande na economia. Estão entendendo? Já nos países subdesenvolvidos, eles não têm esse problema. Qual é o problema deles, então? O problema é da mão de obra qualificada. Eles são países subdesenvolvidos. Então, eles têm uma quantidade de mão de obra satisfatória, porém de baixa qualidade. E isso é um problema na economia. Ou seja, o que um tem, o outro não tem. Ok? Então, aqui a gente consegue entender as características de cada pirâmide, de um país ser desenvolvido ou não. Tudo bom? Eu estarei disponível para esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado durante o período da nossa aula e vou deixar algumas atividades na plataforma para vocês. Até a próxima!